Olá galera, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mais um pequeno vídeo de apologética. Neste dia, eu não sei se eu não vou conseguir salvar hoje o vídeo, mas nesse dia de Natal, agradeço a Deus por todos os inscritos desse pequeno apostolado, que Deus engrandeça abundantemente a vida de cada um, né? Com o conhecimento e também nas graças corporais, não é verdade? Todos nós necessitamos. Vamos fazer uma pequena apologética falando sobre a passagem bíblica de Mateus 16, capítulo do 16, versículo do 16 ao 19. Vamos entender, né, que Cristo fundou sua igreja não só espiritualmente, também como fisicamente, né? Os irmãos protestantes, para não se submeterem à autoridade da igreja, como fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que é a coluna e sustentáculo da verdade, para eles não se submeter a essa verdade, eles se justificam dizendo que a igreja que Jesus fundou, muitos deles falam que é somente algo espiritual, né? Outros já colocam que a igreja foi contaminada pelo paganismo e etc, etc, etc. Mas de fato eles não querem se submeter. O que é que a Bíblia mostra, né? Vamos entender nas Sagradas Escrituras como fala o Fábio Pentecoste, né? Vamos lá. Mateus 16, versículo 17. Jesus declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Construirei a minha igreja. Como vamos montar esse edifício, né? Eu fiz um pequeno desenho aqui, para vocês entenderem mais. Eu vou narrar direitinho como é que está esse desenho aqui, para vocês entenderem. Jesus no Evangelho, né? Tem muita discussão sobre a pedra angular. Quem é a pedra angular? A pedra angular é Cristo. Ele é que sustenta toda a sua igreja. Como a gente vê lá em Mateus 21, 42, capítulo 21, versículo 42, Marcos 10, capítulo 10, versículo 11, Lucas 20, 17. Jesus é essa pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitaram, como ele fala aos judeus. Mas quando ele declara que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, em Mateus 16, versículo 16 ao 19, ele dá uma autoridade maior a Pedro. Por quê? Onde é que mostra isso nas Sagradas Escrituras? Vamos estudar, minha gente. Olho atento. Peguem suas Bíblias. Se quiser fazer uma gravura semelhante a uma igreja, façam e vão colocando as passagens bíblicas dentro dessa gravura, desse desenho. Atos capítulo 15, versículo 7. Pedro, no primeiro conselho de Jerusalém, Pedro se levanta no meio do conselho e declara que foi Cristo, foi o próprio Deus que deixou ele com essa autoridade para pregar sobre o povo pagão a palavra do reino, né? Essa igreja, minha gente, ela tem uma sucessão, ela tem uma hierarquia. A gente encontra claramente em Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre os alicerces dos apóstolos. Assim fala o apóstolo Paulo, né? Sobre o alicerce dos apóstolos. Portanto, essa igreja tem uma base, né? Mas Pedro, como fala lá em Atos capítulo 15, versículo 7, ele tem uma autoridade a mais, né? A gente vamos entender que essa igreja tem que ter sucessão apostólica. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 1, versículo 23, na escolha de Matias. Prestem atenção, né? A Matias, ele não escutou o evangelho, ele se autoproclamou bispo. Ele teve que ser escolhido pelos apóstolos, guiados pelo Espírito Santo. Quem lê o capítulo 1 do Atos dos Apóstolos vai entender. Essa igreja, minha gente, ela também nos convida a ser membros dela, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Efésios 4, 4, nós somos batizados, tem um único batismo, uma só fé, né? Um só Senhor. Efésios 5, 30,
capítulo 5, versículo 30, deixa bem claro, nós somos membros dessa igreja. Porque só nesta igreja é que nós podemos dar glória a Deus. Como? Como está escrito? Aonde está escrito isso? Eu digo a vocês agora, meus irmãos, capítulo 3 de Efésios, versículo 21. É na igreja que se dá glória a Deus. Em meio a todo esse contexto, a gente entende que Cristo, como a pedra angular, edificou sua igreja sobre Pedro e deixou toda essa máquina, né? Essa engenharia, essa ramificação, como eu gosto de falar. Porque muitos protestantes falam que nós somos templo do Espírito Santo, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 21. 2 Coríntios 6, versículo 16. Mas nós somos templos do Espírito Santo. Templos. Mas a igreja, algo que é físico e também espiritual, tem local. Não é verdade? Foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos nome e sobrenome dela. A Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, eu não concordo com o que você está dizendo. Vai estudar nas Sagradas Escrituras. Vai ver quantas igrejas tinham quando nosso Senhor Jesus Cristo salvou todo mundo, né? Pela cruz de Cristo. Quantas igrejas tinham? Qual foi essa igreja que ele falou a Pedro, que ele fundou? Qual foi? Tinha as igrejas presbiteriana, luterana, as anglicanas? Não existia nenhuma delas. Digo a você, porque se as datas, faça qualquer estudo aí em casa que você vai encontrar, e eu vou encontrar se eu fizer as datas que essas igrejas começaram a existir na história. Portanto, quando a gente fala que eu sou igreja, a gente temos que ter um olhar direcionado para o que falou o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 17. Se eu sou igreja, como é que poderia no Evangelho falar se eu tiver uma questão com meu irmão? E se eu tentar resolver de todas as maneiras e não tiver jeito, eu tenho que levar para a igreja. Se ele não escutar a igreja, que ele seja tratado como um pagão ou publicano. Como é que pode afirmar essas coisas, né? Se eu sou igreja, eu não preciso escutar ninguém. Basta a mim mesmo. A Bíblia, ela tem que ser interpretada mais pela igreja, minha gente. Não pela nossa mentezinha, que pode andar em águas que não estejam dentro, né, da barca de Pedro. Andar em mares, como é que se pode se dizer, mares agitados, que nos levam a outros caminhos que não são o do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem como eu montei essa arte, bem bacana. Eu fiz como tipo igreja, meu menino desenhou para mim uma maquete como tipo igreja, algo semelhante. Eu coloquei a missão que foi dada a Pedro, a autoridade de Pedro, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, que sustenta toda ela. Nós não somos igreja um indivíduo, nós somos igreja um todo, né? Aqui está aonde os apóstolos, né? A igreja teve seus alicerces nos ensinamentos apostólicos, né? Teve a sucessão com Matias, capítulo 1 de Atos. Deixa bem claro, né? Nós somos membros dessa igreja. Nós não somos a igreja que os protestantes falam que é um indivíduo. Não é verdade? Vocês analisem bem esses textos, são muitos textos, mas para deixar bem claro que a igreja não é um indivíduo, a igreja é uma instituição. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, você que é católico, tome consciência disso. Tenha mais zelo por sua igreja, como ter zelo? Falando a verdade aos irmãos. Se puder ajudar e corrigi-los, que faça, mas faça com amor e caridade, como fala São Paulo. Não é verdade? Fiquem com Deus. Agradeço as curtidas do último vídeo. Até a próxima. Santo Padre Pio e Nossa Senhora da Cabeça, interceda por todos nós nesta caminhada. Salve Maria, viva Cristo Rei.